Amados, aqui é o presbítero Marcos. Venho sendo tocado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra que tenho quase certeza que muitos já ouviram falar, que você também já ouviu falar. O problema todo é que já deve ter algum tempo que você não ouve essa palavra, ou pelo menos da maneira que ela deveria ser pregada. Hoje nós ouvimos as pessoas falando de tantas coisas. A modernidade, ela tem acontecido, ela continuará acontecendo, mas tem uma coisa que ela é remanescente, ela não vai mudar, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para uma vida eterna, para uma vida de paz, de gozo, coisa que você almeja, independente da sua religião. Eu tenho certeza que você almeja ter paz, ter alegria, ter uma vida plena. E isso é possível por intermédio de Jesus Cristo. A escolha é sua, como a escolha é minha, sendo que Deus ele fez uma escolha por nós. Essa escolha foi feita, está na palavra de Deus em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Meus queridos, quem é pai, quem é mãe, sabe o amor que nós temos pelo Filho. Isso está demonstrando um pouco da grandeza desse amor de Deus pela humanidade. E o versículo continua dizendo, João, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você tem crido, irmão? Amém. Porque eu creio nas promessas de Deus. E ele deu seu Filho para que nós não morramos. Em algumas versões bíblicas está para que não pereça, que não morra, mas que tenha vida eterna. Deus já fez uma escolha para você ter uma vida eterna. Ele também fez essa escolha para mim. E eu aceitei a escolha dele. O livre-arbítrio, você tem direito à escolha. Agora, o que não podemos fazer é escolhermos algo e vivermos uma outra coisa. Não tem como eu escolher ser um médico e querer advogar. Não tem como eu escolher ser um açougueiro e consertar carro. Nós temos que viver aquilo que escolhemos. E para isso, irmãos, é preciso que nós venhamos ter uma convicção da palavra de Deus para a promessa feita e que nós escolhemos, que nós aceitamos. Essa escolha, ela tem que ter um preparo. Se você for a um casamento, a um tribunal, a um teatro, há um preparo, tanto seu ao se vestir, ao se planejar, como para aqueles que elaboram aquela peça teatral, aquela audiência no fórum. Enfim, tudo na vida tem que haver um preparo. Não é diferente para você herdar a promessa de Deus para a sua vida. O profeta Amós, ele diz lá em 4,12, prepara-te, ó Israel, para encontrar com Deus. O profeta Amós já vinha nos alertando que tem que haver um preparo. Não podemos herdar o reino de Deus de qualquer maneira. Não se pode ir a um teatro de qualquer maneira. Não se pode ir a um fórum de qualquer maneira. Não se pode advogar de qualquer maneira. Não pode se formar um profissional de qualquer maneira. Não poderá, irmãos, herdar o reino de Deus de qualquer maneira. O reino de Deus não é este reino. Estamos vivendo como que o reino de Deus fosse aqui. Infelizmente, pregamos como se o reino fosse esse. Pregamos carro, casa, pregamos dinheiro. Enquanto isso só tem valor para o homem, para Deus não tem valor nenhum. O que Deus requer de nós são almas, são bondade, longanimidade. Seguir o exemplo de Cristo aqui na terra. Ele falou que no mundo teríamos aflições e as pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas, elas vivem a sua vaidade, a sua arrogância, a sua proeminência, onde na verdade, irmãos, tudo isso passa. As alegrias passam, as tristezas também passam.
E quando nós estamos de frente à morte, porque um dia ela vai nos alcançar, não sabemos a hora, nem o dia, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a alguns anos, mas a morte vai nos alcançar e teremos que prestar conta. Se você defende que o cristianismo, que a salvação em Cristo é besteira, e se você estiver certo quando morrer, amém. Se você defende a tese que morreu, acabou, amém. Se você realmente estiver certo. Mas pare para pensar, se você estiver errado e você já morreu, não pode mais mudar a situação. Se você estiver errado, e se o inferno verdadeiramente existe como eu creio que existe, você não vai ter mais a outra chance. A oportunidade é essa. A oportunidade é agora. E você crê em Jesus Cristo. É iminente a vinda de Cristo. Os sinais estão aí. Vê essa guerra da Síria. Damasco está destruída. Bota no Google. Busca as imagens de Damasco, está destruída. Sabe o que o profeta Isaías, filho desse profeta Amós que eu acabei de falar, prepara-te para encontrar com Deus. Isaías, filho do profeta Amós, ele diz lá no capítulo, irmão, 17, versículo 1, profetizando que a cidade de Damasco, capital da Síria, deixará de ser cidade para ser ruínas. Vê lá Isaías 17, 1. E o que tem lá hoje? Ruínas. E as pessoas não querem acreditar no sobrenatural, não querem acreditar nas promessas de Deus. Isso há 700 anos antes de Cristo nascer, já houve essa profecia. Isaías também profetizou a vinda de Jesus Cristo 700 anos antes de Jesus Cristo. E foi como ele falou. Deus usa o homem para falar. Deus está me usando para falar com você. Prepara-te para encontrar com Deus. Prepara o teu altar, prepara a tua vida. O que você tem pregado, o que você tem vivido. Tem buscado mais a vaidade, mais as coisas desse mundo do que o Evangelho. Só lembra de Cristo domingo. Domingo eu tenho que ir para a igreja, domingo eu tenho que ir para a igreja. Esquece que o Deus que está lá no templo é o Deus que está me vendo agora, que está te vendo agora, nesse momento. É o Deus que vê o teu dia a dia, o seu falar, o seu andar, o teu agir, visita teu coração. Temos vivido longanimidade. Para quê? O que Deus tem nos proporcionado? Uma vida extensiva. As pessoas hoje estão com 50, 70, 80. Para que o Evangelho seja anunciado. Para que o reino de Deus seja pregado. Irmãos, os sinais estão bem pertinho de nós. Os sinais estão acontecendo aos nossos olhos. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nações contra nações se levantariam. Nós temos hoje, irmãos, 48 guerras no mundo. Nós temos mais de 160 etnias em conflitos. E se faz mister que essas ações se tornem mais contundentes, com mais mortes. Por causa da ganância, por causa da prepotência, por causa da vaidade. Aonde que Deus fala que nós temos, irmãos, que ser humildes, dividir o nosso pão. Tem dividido o teu pão? Dividir o pão não é você ficar pobre, humildade não é você ser pobre e vender tudo que tem e viver, não. A humildade é você ter a sensibilidade de entender quando Deus fala, ó, ajuda aquele irmão, ajuda aquela pessoa, ajuda aquele teu vizinho, estende a mão para o teu próximo, fala que Jesus, ele salva, liberta, ele cura e leva para o céu. Esse é o Evangelho de salvação, não o Evangelho de prepotência, de riqueza, de ganância que o homem tem pregado, levado milhões de pessoas para as igrejas, mas com promessas de riquezas. E quando ficar doente, quando ficar idoso, daria o dinheiro todo para a sua juventude, daria o dinheiro todo que tem para ter saúde, preferiria morar debaixo de uma ponte, pobre, do que ter todo o dinheiro que tem doente. É ilusão, irmãos.
Devemos trabalhar? Sim. Devemos ter metas financeiras? Sim. Devemos ter objetivos financeiros? Sim. Devemos ter. Mas para uma estrutura da nossa família, não por arrogância, não por ganância, não por vaidade, não por prepotência, para nos sentirmos e nos julgarmos melhores do que o outro. Tem pessoas pobres, mas sentem orgulho da sua honestidade. Talvez você está rico, mas não consegue dormir tranquilo. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem despensa cheia, mas não tem amor dos filhos, amor do esposo, amor da sua mulher. Não tem amigos. De que adianta seu dinheiro? O que adiantou a sua prepotência, a sua vaidade? Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer ser exemplo. Jesus quer fazer de você um grande exemplo. Basta nós sermos imitadores de Cristo. Basta verdadeiramente a gente aceitar a escolha dele e nós fugirmos da presença do mal. 1 Tessalonicenses diz: fugir das trevas, fugir do pecado, para que quando Jesus requerer a nossa alma, não nos pegue desprevenido. Então, irmão, se você não está fugindo das trevas, do pecado, está aí uma grande oportunidade de hoje você começar a fazer a sua história uma história diferente. Deus abençoe grandiosamente e poderosamente a sua vida, a sua família. Eu já te abençoo e já profetizo, que a sua história será mudada. A sua história será de vitórias, bênçãos, saúde, paz espiritual, paz na família, porque o Senhor vai sustentar todas estas promessas na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.